Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Quero também saudar de um modo especial um casal da nossa paróquia, Dona Fátima e seu Paulo, que completam hoje 50 anos, completaram 50 anos de vida matrimonial. E para nós é uma grande alegria poder celebrar 50 anos de vida doada, principalmente nessa festa de São Pedro e São Paulo. Quando a gente fala de dois grandes homens que sustentaram a igreja e por isso são chamados de colunas, a gente sabe que numa construção, e o próprio Senhor usa as Sagradas Escrituras para falar que a gente precisa ter um bom alicerce. Se a gente constrói sobre a rocha, nada pode abalar uma casa construída sobre a rocha, mas se ela é construída sobre a areia, certamente ela vai cair com qualquer adversidade que possa surgir. E a igreja dá esse título de coluna a Pedro e Paulo, ou seja, Pedro e Paulo, com o seu testemunho, com o seu trabalho de missão evangelizador, sustentaram e sustenta ainda hoje a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque por tudo que eles fizeram e pelo seu martírio, pelo seu sangue derramado na cruz, hoje eu, você, tivemos a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Experiência essa que nós precisamos valorizar diante de tantos santos que deram a vida por ela. E hoje, de modo especial, Pedro e Paulo. Paulo foi um grande evangelizador. Imaginemos nós, Paulo, um homem destemido, conhecedor, intelectual. Nós conhecemos bem a conversão de Paulo. E depois que Paulo enxerga a outra realidade, o outro conhecimento, a outra via que é Jesus, toda a sua vida se transforma, a ponto de Saulo ser um novo homem, ou seja, Paulo. O Saulo morreu, aquela concepção antiga, aqueles conhecimentos antigos já não existem mais, porque ele conheceu e experimentou a verdade. E por isso mesmo, conhecendo a verdade, Saulo se torna um outro homem. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Agora eu sou Paulo, o homem que acolheu o batismo, o homem que experimentou
a graça de Deus pelo Espírito Santo e aquele que viu a Jesus. Da mesma forma, irmãos, Paulo, esse grande homem, nos convida pelo seu testemunho a conhecermos a verdade. Essa verdade que levou Paulo a ir aos confins do universo, sem meios de transportes, como a gente tem hoje, mas com que ele tinha a limitação daquele tempo, Paulo conseguiu ir a lugares que o Evangelho não conseguia chegar. Paulo conseguiu ir muito longe pelo seu testemunho e ainda pelas suas visitas pastorais. Quando a gente pega as Sagradas Escrituras, a gente vê quantas cartas Paulo escreveu à comunidade de diversos Coríntios, Romanos, Tessalonicenses. São 13 cartas que nós encontramos. Claro que existem mais, mas cartas canônicas são 13, escritas só por Paulo nas Sagradas Escrituras. E a gente vê como Paulo trabalhava incansavelmente pela evangelização. Uma grande coluna, porque ele expandiu o cristianismo para outros lugares que não era apenas Israel e Jerusalém. Pedro, um homem que foi chamado por Jesus, viveu com Jesus por muito tempo, tinha uma grande intimidade com Jesus, porque a gente sabe que depois que Jesus começou a sua vida pública, Jesus até se mudou para Cafarnaum, a cidade de Pedro, para estar mais próximo ali da região do mar da Galileia. E Jesus viveu muito com Pedro. E por viver com Pedro, Jesus pôde conhecer as suas limitações. Pedro, tu me negarás 3 vezes. Mas também conheceu a potencialidade deste homem, que quando conheceu verdadeiramente Jesus, foi capaz de largar tudo imediatamente para segui-lo. Jesus faz o convite a Pedro, dizendo: Pedro, tu agora se tornarás pescador de homens. E Pedro automaticamente largou as redes, diz as Escrituras, para seguir a Jesus. Pedro, um homem autêntico, onde o próprio Senhor diz: tu serás Cefas, será rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Jesus sabia que Pedro tinha muito a dar a Jesus, tanto a dar que Jesus escolhe a Pedro como o sucessor dos apóstolos para dar continuidade e guardar essa igreja, onde as portas do inferno jamais prevaleceriam, porque Pedro, com toda a sua autoridade e poder dado por Jesus, ele conseguiu sustentar a igreja. Por isso esses 2 grandes homens levam esse título de coluna, sustentáculo, força da igreja. E graças ao seu testemunho, ao seu martírio, hoje nós podemos conhecer a Jesus e também nos tornarmos cristãos, graças a esses homens. E a gente sabe que quando a gente fala de martírio, a gente fala de sangue derramado, de vida humana perdida, mas de vida salva na eternidade. Esses homens deram a sua vida, e a gente sabe muito bem a história, porque é muito repetida, a história da morte de Pedro, um homem que, tão autêntico nas suas convicções, que quando o condenaram, com a mesma condenação de Jesus, que seria ser crucificado, você vai morrer crucificado, ele disse: jamais, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Quem sou eu para morrer igual a ele? E aí Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele, por ser tão autêntico, se sentia indigno de morrer como o seu Senhor morreu. Ele, pobre homem, que, como vimos também no relato da primeira leitura, foi preso muitas vezes, torturado, perseguido. E quando ele estava na prisão, certa vez, como vimos no relato tirado dos Atos dos Apóstolos, Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Ele nem sabia o que era mais realidade. Por viver, é interessante isso, porque ele nem sabia se era um sonho ou não,
que estava acontecendo quando o anjo tocou nele para acordar e mandar que ele seguisse o anjo para sair da prisão, porque Pedro já vivia com o coração e o olhar voltado para o céu. Então as realidades humanas já eram passageiras para ele. Como Paulo, se a gente pega os escritos de Paulo também, e a segunda leitura que a gente ouviu, Paulo diz: combati o bom combate, guardei a minha fé. Paulo já estava com um olhar e o coração voltado para o alto, a ponto de dizer: agora já está reservado para mim a coroa da glória do Senhor. Esses homens já não se importavam em morrer por Jesus. Esses homens já não se importavam em dar a vida por Jesus, porque toda a sua vida já estava voltada para o céu. E o próprio São Paulo nos diz nas Escrituras: aspirai as coisas do alto, porque o coração dele certamente já estava lá em cima, junto de Deus. Só tinha o seu corpo físico aqui. E aí, com o seu martírio, se cumpre e se completa a missão desses homens, porque Paulo também é um mártir, e eles vão para junto de Deus. Certamente, quando Jesus nos fala na revelação de João, do livro do Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras, que nos fala sobre a Jerusalém que descerá do céu, né? Ornada, preparada como esposa para o seu marido, para nós. Essa Jerusalém tem 12 pórticos. Certamente a porta central estará lá. Pedro, o sustentáculo, estará lá. Paulo, mesmo não convivendo com Jesus, ele se considera um apóstolo de Jesus. Essas colunas estarão sustentando essa igreja celestial que está sendo preparada para nós. E por isso, meus irmãos, nós não podemos desanimar jamais, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que o que vivemos aqui. O próprio Senhor já disse isso. Tudo que a gente acha tão bom, é tão bom viver aqui nesta terra, neste mundo, por mais pelo caos, pelas pandemias, pelos problemas, pelos sofrimentos, é tão bom viver aqui. Imaginemos nós vivermos no céu sem nada disso, sem dor, sem sofrimento. Viver unido a Jesus é o paraíso realmente que nós dizemos. Paraíso é o céu. A gente compara o paraíso a muitas coisas deste mundo quando a gente vê algo muito belo. Mas isso nem se compara àquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso nos esforcemos, irmãos, em buscar e aspirar as coisas do alto. Unidos a São Pedro e São Paulo, que nós celebramos hoje, nós queremos pedir a eles que interceda por nós, filhos amados de Deus, para que sejamos dignos sempre dessas promessas de Cristo. Antes de finalizarmos, eu só quero também recordar que hoje a nossa paróquia estaria em festa em uma das nossas comunidades da Jacobina 4. Lá a comunidade é de São Pedro e São Paulo. Infelizmente, pela pandemia e pelos decretos e pela segurança também da saúde de todos nós, minha, sua, de todos os nossos paroquianos, a gente não está impedido, na verdade, de celebrar as festas de padroeiro. Mas hoje eu quero me unir também à comunidade da Jacobina 4, nesse dia de São Pedro e São Paulo, e rogar por esta comunidade para que possam viver a fé e terem como exemplo esses dois grandes santos. Essa Santa Missa também eu quero rezar por todos os membros da comunidade da Jacobina 4, unidos a eles neste dia, que seria um dia de festa para esta comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,